surgindo. Quer dizer, esses jovens e mesmo os mais antigos, esse senhor de 95 anos, falando hoje como um líder, um representante, e sem ter que se esconder, né, aparecendo para o Brasil como um todo, ver os índios organizados hoje. Nós quase somos dispensáveis, nós, escribas anteriores e antropólogos, porque eles estão resistindo de uma maneira que quase mais ninguém consegue. A gente está vendo todas essas situações brasileiras, desde os Tenharim, que também faziam parte desse Polo Nordeste do qual eu trabalhei, mas enfim, todos os Guarani, e vocês todos que estão aqui. Então, eu acho assim, que é bonito ver que também, pela escrita e pela afirmação do que é oral, isso é um dos meus pontos assim, que eu costumo insistir muito em conferências que eu faço. A escrita é ótima, os livros são ótimos, mas a criação oral, a facilidade que os povos indígenas têm de falar e que nós perdemos, menos no norte, mas acho que perdemos mais no sul, é algo que tem que ser insistido, tanto na educação como no mundo, como na sociedade. E eu vejo essa afirmação crescendo, esses debates. Nós somos muito mais ouvintes hoje em dia do que falamos, né? Então, é muito bonito que vocês estão contribuindo para isso, por isso, a minha alegria de descobrir vocês, uma grande descoberta. É difícil ir aos índios, é difícil encontrar tantos amigos. Então, de novo, eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês, né? Tem sido conversas maravilhosas em tão pouco tempo, esse que vale na vida. Obrigada, Netinho. Vamos chamar a mesa novamente, por favor. Renata Davi, Cristina Bruno. Vamos abrir então uma conversa, um debate, perguntas e perguntas. E cadê a Camille? A Camille saiu, mas já estamos registrando aqui que esse museu tem que organizar um encontro dessas pesquisadoras. Pesquisadores, não sei se tinha algum antropólogo também, mas se não quiser, Betinho, 7 pessoas, era isso? Vieram 76 aqui. Acho que eram 7 pessoas, né? Vamos a ter Carmen era a chefe, a Luciana Rangel, o Roberto Camille, Zé Mauro Vasconcelos e a Silvinha Borelli, eu acho. Bem, já temos até gravado os nomes, né? Então vamos trazê-los novamente todos juntos e vamos organizar juntos algum evento para estarmos motivados a estar novamente junto com os Caingangue de Ano Livre, essa perspectiva de dar retorno, né? Muito bem, então está aberta para perguntas e debates. Vamos só combinar que nós estamos gravando, então é legal fazer as perguntas no microfone, nome da pessoa e instituição de preferência. Começa ali de novo. Anima aí, menino. A primeira pergunta sempre é mais difícil. Depois, menino. Não precisa ser pergunta, pode ser uma observação. As nossas Caingangue de Banguí que estão aqui. Maria. Boa tarde a todos. Sou Alexandre. Programa de pós-graduação em Antropologia da UFPE. A gente veio do Nordeste, né? No museu, o Hulk e o Susan Nelson, que está ali atrás. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvindo todos esses relatos maravilhosos. Eu vou começar com uma questão para a Renata e depois termino com uma pergunta para a professora Cristina, né? Vim pesquisando os museus indígenas, né, no Nordeste, especialmente no Ceará e em Pernambuco, que é o estado que eu estou agora, Pernambuco, mas sou do Ceará, né, e primeiro essas sociedades redes temáticas, né, há um processo
de constituição, de uma articulação, né, que parte de um lento reconhecimento mútuo dessas iniciativas dos índios fazerem seus próprios museus e passarem a conhecer-se. Né? E aí acho que começa a se criar essa rede de contato. Né? Acho que a gente está fazendo um trabalho, principalmente nesses dois estados, de tentar aproximar essas iniciativas. E se a nível nacional ainda não há um reconhecimento mútuo, eu acredito que as iniciativas presentes nesses dois estados, elas colocam esses museus ou esses processos museológicos em que os índios estão inseridos como novos atores nesse diálogo. Né? E aí, falando, por exemplo, de uma discussão que você trouxe, dos acervos arqueológicos, né? Se por um lado eles estão musealizando seus próprios acervos, e a presença de material arqueológico nas áreas indígenas é algo nacionalmente reconhecido, as próprias comunidades reconhecem a existência desses acervos. Por outro lado, a existência dos acervos arqueológicos já musealizados, seja em museus etnográficos ou mesmo arqueológicos, demandam outro tipo de trabalho. Né? Nas realidades que a gente está vivenciando, uma questão começa a ser discutida a partir desse protagonismo, né? Que é a questão do chamado, não vou discutir a noção, repatriamento, né? Que seria esse, eu vejo por dois aspectos. Primeiro, discutir um possível retorno de acervos arqueológicos ou até mesmo etnográficos. E o outro, discutir a não saída, né? Porque a partir do momento que essas comunidades têm seus museus, elas vão querer que esse material fique. E com a permanência desse material, todos os sentidos simbólicos, né? E práticos, e a ressignificação que há desse material. Né? Essas realidades, elas nos colocam, então, outras questões a pensar, e a partir do momento em que começa a haver esse reconhecimento mútuo, né? A gente está tentando, e aí eu estive vinculado a um museu durante 10 anos, que era o Museu do Ceará, né, que tem um acervo arqueológico e etnográfico, né, aproximar essas populações do espaço museológico para repensar esses acervos. Só que o interessante lá no caso do Ceará é que esse acervo etnográfico não tinha objetos locais, os objetos eram todos de populações indígenas do Xingu no da Amazônia. E aí esse processo de formação de um acervo indígena nesse museu local começou a ocorrer a partir justamente de uma demanda dos museus indígenas em discutir a necessidade de existência desses acervos nessas instituições. Então eu estou colocando isso, porque eu acho que com a presença desse novo ator, o protagonismo indígena, não só no museu, mas nos processos museológicos, aí trazendo as noções que a professora Cristina coloca, eu acho que nos possibilita pensar que esses processos estão para além dos próprios museus, que existem várias formas de pensar nessa gestão dos referenciais do patrimônio. Continuando. Então, como eu acho que existem várias formas de pensar na gestão dessas referências de patrimônio. Eu acho que a fala da Betty foi muito enfática nesse sentido, para além dos próprios museus e dos próprios processos museológicos, para além desse espaço que eu queria, e aí para a mesa, ou para a gente debater, todo mundo, como é que a gente pode refletir sobre isso nesse contexto, né? Desse novo ator dentro dessa discussão que traz outros sentidos para esses acervos arqueológicos. E para a professora Cristina, eu estou tentando pesquisar na perspectiva mais da antropologia, mas sua fala já venho lendo algumas coisas suas, me faz pensar muito sobre algo que eu venho me questionando e que parte de um problema que você colocou, né? Essa necessidade de uma noção aberta de museu para poder compreender essas iniciativas, e não o contrário, compreender essas iniciativas a partir de uma noção de museu que a gente já tem, né? E aí, nesse sentido, eu estou tentando
perceber como esses índios estão construindo seus museus etnograficamente. Então, quais são os sentidos locais que essas experiências, que podem ser chamadas de museus ou não, mas que têm a ver com a administração e a gestão do que nós chamamos de memória. Muitas vezes eles podem dar outros nomes também, se relaciona com uma coisa que é mais ampla. E aí era o problema que eu queria colocar, que é essa... Eu acho que quem trabalha com essa alteridade, né, vai estar se deparando constantemente. Já que a antropologia, a priori, busca o sentido das coisas, né, os significados das experiências na ótica do outro, digamos assim, né, nesse confronto entre as nossas categorias epistemológicas e teóricas também, né, ocidentais, seja da museologia ou seja da antropologia, em contraposição às categorias que essas populações possuem quando musealizam, fazem o que a gente chama de musealizar, elas entram em confronto, né? Aí eu acho que desse encontro nasce alguma coisa. Então, aí diretamente para a professora Cristina, como é que a gente pode pensar então, né, nesses sentidos que os museus indígenas têm, que partem desses significados socialmente construídos a nível local, e por outro lado, essas categorias que nós temos da disciplina aplicada, museologia, salvaguarda, comunicação, ou mesmo da própria antropologia. Como é que dá para a gente pensar essa tensão? E aí pensando justamente na perspectiva de uma pesquisa museológica, né? Era mais ou menos essa reflexão. Não sei se ficou claro, mas é isso. Só uma informação, o problema é na rua, né? Na rua, a quadra, sei lá, um problema de falta de energia. E nós continuamos aqui, né? Só vai ser um esforço maior na colocação, né? Na fala. Mas vamos seguir, daqui a pouco resolve. Né? Daqui a pouco se resolve, nós vamos parar. Bom, então, passo a mesa, respostas, né, para o Alexandre, e depois voltamos para o auditório. Foi tão cumprida a pergunta. Eu vou passar a mesa, por favor. Na verdade, da primeira parte da pergunta, mais relativamente a esses desafios temáticos, na verdade, acho que você tocou todos os pontos que são nossa preocupação na Secretaria de Estado da Cultura, né? Como ação, né, pública, estatal, né, nos preocupa muito a natureza da nossa atuação no âmbito das redes temáticas, né, na medida em que a gente verifica uma necessidade de apoio, né, configurados em ações que, como eu procurei explicar, a gente insere dentro dos planos de trabalho, mas ao mesmo tempo que não se sobreponham, né, a uma dinâmica própria de rede. Né? E aí, em especial, quando a gente fala na questão indígena, né, e toda uma perspectiva de protagonismo indígena nos próprios museus e nos processos museológicos, né, isso se acirra ainda mais. Né? Então, na verdade, menos do que uma resposta, é compartilhar uma preocupação e uma necessidade que a gente tem de, sem dúvida, conhecer mais iniciativas de outros estados, né, porque, de fato, a gente acaba, pela natureza do nosso próprio trabalho, das responsabilidades envolvidas, olhando muito especificamente, né, no contexto aqui de São Paulo, né, mas imagino que a gente tem muito que aprender e trocar, né, numa perspectiva de outras experiências em outros locais. Né? E aí me interessa muito também essas iniciativas em que, desses tangenciamentos entre acervos e processos etnográficos e arqueológicos, né, que aí uma zona em que se aproximam e se distanciam questões que é um pouco que também a gente, né, tomou a liberdade até de trazer um pouco essas discussões mais recentes nossas de um centro de referência de
biológico, né? Exatamente porque a gente entende que tem aí aproximações e talvez contribuições importantes no que tange as próprias questões indígenas. A sua pergunta é ótima, ela abarca muitas implicações. Eu vou responder, vou tentar compartilhar algumas dessas ideias em função do que você colocou. Primeiro eu vou falar essa questão mais museológica e depois eu volto sobre aquela questão do repatriamento que você falou. Eu conheço, por apresentações, bastante esse trabalho do Ceará e de Pernambuco também, nessa área de museus indígenas e sobretudo vinculado às escolas. Eu considero um trabalho interessantíssimo. Aliás, na observação que eu tenho feito, salvo algumas experiências anteriores, essas mais inovadoras, acho que nos últimos anos eu percebo, depois até você me corrija, eu percebo que há uma certa linha condutora entre as ações das escolas indígenas e da constituição de processos museológicos, né? Tenho observado isso de uma forma muito interessante. Eu acho que as escolas já são um grande passo de empoderamento para essas sociedades, né, em muitas situações, e algumas que eu percebo por relatos, né, leituras, como elas começam a trabalhar também a perspectiva da memória, então o processo museológico se apresenta como uma alternativa a mais também para esse próprio, né, necessário empoderamento. Então eu vejo esse trabalho, eu assisti 2 apresentações sobre esses trabalhos e considero assim, bastante interessantes. Então esse é um ponto, a minha reflexão, eu me prendi também muito ainda a uma situação de São Paulo também, que eu acho que nós temos pouca experiência comparativamente com essas que nós mencionamos, mesmo no Pará, por exemplo, nós ainda temos pouca experiência nesse sentido, nessas inovações. Por isso que eu acho que o trabalho que é feito aqui, nessa região, com todos esses parceiros, eu considero um trabalho muito significativo para São Paulo, né? Enfim, para a questão indígena como um todo, mas para a nossa região. Quanto a essa questão desse compartilhamento, né, vamos supor, de categorias, óbvio que já tem uma tensão entre categorias da antropologia e da museologia, falando só estrito senso, e naturalmente, toda vez que nós trabalhamos de forma colegiada, né, ou interdisciplinar, ou trabalhamos de forma coletiva e tal, sem atenção, eu acho que ela é um elemento inerente ao processo. O que eu acho interessante, e quando a gente trabalha com memória, essa tensão, muitas vezes ela se vê entre litígios da memória, entre memórias que foram abandonadas, memórias exiladas, aquelas memórias que você sabe que existiu aquela questão, mas, enfim, ninguém mais quer saber. Então, eu acho isso, do ponto de vista da museologia, eu acho que isso faz parte, né? Então, nós já saímos para um processo museológico, já sabendo que a atenção faz parte. O que eu acho que dá para caminhar é entender que essa atenção, ela pode se transformar num profícuo processo de negociação, do ponto de vista não de negociação mais valida, mas a negociação de troca, não é? Então, se por um lado a museologia, então, ela vem trabalhando com essas categorias de salvaguarda e comunicação e tal, por que não compartilhar isso com sociedades com as quais nós estamos trabalhando e que podem ou não aceitar esses procedimentos em função da sua própria trajetória? Não sei se eu estou sendo clara um pouco. Por isso que eu acho que esses trabalhos têm que ser participativos. Então, é lógico, se você trabalha dentro de uma visão clássica de museologia, fica muito difícil esse acercamento, fica muito difícil esse diálogo. E daí que eu coloquei a questão dos regramentos, das normas, elas também precisam acompanhar essa abertura de horizontes. Agora, se a gente trabalha dentro da perspectiva de que é fundamental compartilhar, então, tanto compartilhar de lá para cá quanto daqui para lá, eu penso que é isso que se espera da museologia social, da sociomuseologia, enfim, que é uma linha de pensamento, é uma linha de ação dentro da museologia, né?
Então, eu acho que isso é algo que nós podemos experimentar. Eu conheço algumas experiências nesse sentido e vejo que elas têm dado resultados interessantes. Um pouco naquele nível, naquela questão que eu falei da relevância do destino, também compartilhar, no caso específico, com as sociedades indígenas, essa responsabilidade pelo destino também das questões culturais que são importantes, que são caras. Então, é um pouco nesse sentido que eu penso. Não sei se posso perguntar. A questão do repatriamento, eu acho que é uma pedra no sapato, né, para todos nós, de todo ponto de vista. Acho que para os museus em geral é uma situação muito difícil, em geral, né, é uma situação muito difícil. Os museus, nós sabemos, são resultados de processos colonizadores muito fortes, né, muito expressivos. No caso dos bens arqueológicos, por exemplo, no caso do Brasil, bens arqueológicos que estão em terras indígenas, né, muitas vezes, nós temos uma legislação, atualmente, que ela inibe a saída, né, dos bens que foram resgatados numa pesquisa. Eu usei a palavra ela inibe, porque nem sempre, né? Agora, naturalmente, nós herdamos acervos, não é? Foi também uma questão que eu coloquei. Herdamos acervos que foram organizados, alterados, mudados e tal, a partir de outras premissas, né? No Brasil, atualmente, nós já sabemos que, né, estudos e tal, quase 99% da pesquisa arqueológica no Brasil ela está sendo feita dentro dos domínios do impacto ambiental, né? Isso é um dado assim, sistemático. Então, todas as questões legais inerentes à legislação, né, de impacto ambiental, a arqueologia tem que seguir. Via de regra, nós sabemos que tem essa figura do endosso, né, que quando você pede autorização para fazer uma pesquisa, porque isso é controlado, né, pelo Instituto do Patrimônio, pelo IPHAN, você já tem que apresentar uma instituição que vai dar um endosso, esse famoso nome. Em princípio, esse endosso agora está sendo mais controlado, uma certa inibição para que não saia da região, exatamente onde foi coletado todo o material. Mas é uma situação extremamente complexa. A gente tem um quadro de deslocamento desses acervos assim, no Brasil, que é algo assustador, que já vem de muitas histórias de trajetórias de pesquisa arqueológica, né? E se nós juntamos essa problemática com a questão das terras indígenas, né, dos acervos, dos vestígios, a situação fica mais complexa. Tem algumas iniciativas e algumas providências do próprio IPHAN, do Centro Nacional da Arqueologia, atualmente, nesse sentido, mas ainda acho que é uma situação bastante... porque quando eu falo impacto ambiental, acho que todos sabem em que situação esse material é coletado, enfim, muitas vezes as terras indígenas também entram nesse contexto, grupos são deslocados do seu habitat, né, do seu território. Então, enfim, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que essa é uma questão, mesmo pensando só localmente em São Paulo, como foi proposto, né, anteriormente, desse centro, é algo bem complexo, que tem que ser pensado com muita, enfim, muita calma nesse momento para avançarmos, né? Mas repatriamento eu acho que é uma palavra de difícil equação. Eu não sei, enfim, isso é um tema ótimo para discutir. Não é uma questão de ser a favor ou ser contra, mas eu acho que é uma questão bem difícil de... enfim, eu acho legal que a gente possa discutir isso em outras... né, assim, aqui também em outros momentos. Não sei se eu te respondi. Davi, por conta do Centro de Referência do Museu de Arqueologia, gostaria de comentar alguma coisa sobre o repatriamento de coleções? Se você já chegaram nesse ponto da discussão. Mas já está bem no campo, né? Já mencionou aqui, a gente não pode fugir muito do que existe hoje em termos de regulamento, de legislação,
o que a gente pode fazer é fomentar uma discussão em relação a isso para divulgar outras possibilidades. O que acho que fica claro no debate de hoje aqui é que a gente está trilhando caminhos índios, né, difíceis e inovadores. E é isso que representa realmente o nosso grande desafio. Né? De um lado, esse perfil clássico do museu, que abre suas portas e olha para o seu entorno, num esforço de chegar até o outro, né? E por outro lado também esses caminhos que são até pouco tempo eram impensáveis de ver os próprios povos tradicionais de um modo geral, né? Esses povos cujas memórias são renegadas e exiladas, assumiram o protagonismo de uma maneira que, vamos dizer assim, genuína, autêntica e construída coletivamente através de experiências. Então, acho que o nosso papel é fomentar muito essa discussão e procurar compreender essas possibilidades que se abrem aqui no Brasil, de modo geral. Mas essa interlocução, essa troca de experiências entre o que se faz aqui em São Paulo e em outros estados também fica claro que há uma necessidade de ter também canais de comunicação, de compartilhamento dessas experiências todas. Bom, continuamos então, Josué, levantando. Eu quero fazer duas perguntas. Isso, fala porque continuamos filmando e o Paulo está com a bateria. Bom, a primeira questão é o Davi, para o colega dele, Renato. É mais parte mais política mesmo. E a segunda questão é a professora Regina. E professora Regina, Cristine, obrigado. Quero conversar contigo depois também sobre a questão da comunicação, que me interessa muito. Várias coisas. Bom, eu quero perguntar para o Davi sobre como que você tem essa questão do protagonismo indígena em museus e em outros espaços, nesse caso, museus. Você coloca na sua fala, logo no início, nessa formação desses centros de referências ou do museu em contratação de